Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Jesus continue presente em cada um de nós. Que sejamos melhores hoje do que ontem, como disse Fernando, mas que sejamos mais felizes hoje do que ontem. Porque na verdade nem sempre a gente busca ser melhor. Vamos ser honestos, nem sempre estamos tão preocupados em nos melhorarmos continuamente. A nossa busca muitas vezes ela obedece mais à força da dor do que à força do amor. Nós deveríamos sim buscar constantemente por força do amor a nós, por força do amor ao nosso próximo, amor à sociedade, a nossa transformação e o nosso crescimento. Porque só assim nós realmente poderemos contribuir para que o mundo seja melhor e seja mais feliz. Mas frequentemente nós aguardamos pelo processo da dor. Que ela nos visite, que ela nos busque, seja na dor do corpo, seja a dor moral, né? Não importa a natureza. Para que a gente então se mova, saia da cama mais cedo, pegue um livro para ler, aquele livro que já está encostado há tanto tempo, comece a participar do grupo de estudo, enfim. Muitas vezes e frequentemente somos movidos mais pela força da dor do que do amor. Por quê? É a nossa condição ainda. Mundo de provas e expiações. Espíritos encarnados em condição de provas e expiações. É assim mesmo, não tem outro jeito. No futuro, espíritos já bem evoluídos, mais purificados, então nós buscaremos a luz pelo prazer de ter a luz. Procuraremos fazer o bem simplesmente porque fazer o bem nos proporcionará também uma sensação de paz, de felicidade muito interessante. E isso se tornará habitual. E aí a gente estará sempre caminhando para frente. Já não haverá mais necessidade da noite do dia, teremos simplesmente o dia, não haverá mais necessidade do bem e do mal, mas apenas do bem, porque ele então estará prevalecendo em nós e dentro da nossa sociedade. Não é esse o mundo que nós almejamos? Mas, até chegar lá, muitos obstáculos externos para nos ajudar a remover os obstáculos internos que se interpõem entre nós e essa nossa tão almejada felicidade. Nós não somos surpreendidos por situações que nos desafiam? Somos, não é? Somos surpreendidos. O andar da carruagem nem sempre é tranquilo, né? Certinho, no mesmo ritmo, no mesmo passo. A vida nos surpreende sim. E nos surpreende por quê? Pelas nossas necessidades, naturalmente. As nossas necessidades vão aparecendo à medida em que nós nos deparamos com certas situações. Às vezes não existe tanto um problema externo, é mais um problema interno. É a nossa maneira de ver, é a nossa maneira de encarar as situações. Isso é que faz a diferença. A nossa reação, a nossa postura adotada diante das situações que a vida vai nos apresentando. Aí sim reside o nosso poder. Porque muitas vezes não conseguiremos mudar o externo, mas o nosso poder está sobre o quê? Sobre a nossa postura diante das situações da vida. Aí sim é que nós podemos fazer toda a diferença. E esse poder está ao nosso alcance todos os dias, 24 horas por dia. Nem sempre é fácil tomar certas atitudes, remover alguns pesos que nós trazemos, alguns apegos do passado. Mas não há outra maneira, a não ser abandonar esses pesos, porque é peso mesmo, e nos lançarmos mais objetivamente em direção aos propósitos que nos movem. E ter propósitos. Viver sem propósitos é viver sem motivação. E sem motivação, nós abrimos caminho para a tristeza, para o abatimento, para a angústia e para a depressão. Não é isso que nós queremos. Eu sei que todos estão nessa casa, nessa manhã de hoje, justamente porque acreditam em si, acreditam que é possível mudar o panorama sempre. À medida que nós fazemos a nossa parte, nos empenhamos, nos ajudamos, portanto, nós sabemos que na mesma proporção temos a ajuda divina. Ajuda-te que os céus te ajudarão. Então toda a espiritualidade amiga, e não são poucos, trabalharão a nosso favor para nos impulsionar, para nos motivar, estimular, alentar, despertar a cada dia. Porque este é o propósito maior da nossa vida no plano terreno. Aliás, não só no plano terreno, em qualquer plano do nosso planeta Terra, é o nosso grande desafio. Vamos ver um pouquinho hoje, para tentar aprofundar nossas reflexões,
o tema preconceitos. Está meio em moda preconceito, não está? Que moda desagradável, né? Mas está meio em moda a coisa. Tem acontecido coisas aqui e ali, e às vezes cada vez mais próximos de nós. Tem gente atirando pedra em gente, porque tem uma crença diferente. Lá na nossa casa espírita já tiraram pedras recentemente nas nossas janelas, quebraram vidraças, sabiam? E a gente sabe exatamente quem é, porque foi vigia e foram meninos mandados pelos adultos de igrejas próximas, né? E tinha gente lá, viu, observou, trocamos, quebraram de novo. Ainda bem que a janela lá é bem pequena, a única que tem vidraça aparente, né? A mostra, senão teriam quebrado muito mais. Preconceito? Claro que é uma manifestação, sim, de preconceito, puro preconceito. Agora imagine crianças que já estão sendo educadas para fazer isso. Qual será a postura delas em relação à nossa crença espírita durante toda a vida delas? Algumas até poderão mudar no futuro. Pode haver mudanças, claro que pode, né? Deus prepara surpresas para todos. E aí será uma outra maneira de ver, né? E até mesmo às vezes um sentimento de culpa. Ontem eu ainda lia no final do Livro dos Espíritos, onde diz lá que aqueles que hoje se colocam como nossos adversários, sem o quererem, serão os trabalhadores da nossa causa. Muitos de nós já fomos adversários numa vida passada da doutrina espírita. Né? Muitos. Seja no plano encarnado ou no plano desencarnado. Mas aí a vida trabalha, Deus trabalha e Deus escreve certo por linhas tortas, nós sabemos. E aí Ele aproveita a tortuosidade das nossas vidas e vai nos ensinando, né, pelas próprias experiências que a vida nos traz. E o processo reencarnatório está aí para ajudar. A reencarnação é maravilhosa, né? É maravilhosa. Começa tudo do zero ali, no certo sentido, embora todas as tendências que trazemos. Mas se começa um novo trabalho a partir, né, de cada vida. Aliás, a vida nossa é uma só, né, como diz na Bíblia, e muitos dos nossos que se opõem ao Espiritismo dizem, mas está claro na Bíblia que só temos uma vida, e é verdade. A vida é uma só. O Espírito só tem uma vida, não tem 2 vidas, 3 vidas, é uma só. Desde que saímos das mãos do Criador, é uma vida só, é vida espiritual. Mas as encarnações são muitas, né? E serão muitas ainda. Então vamos distinguir bem as coisas. Quando se fala sobre a vida sendo uma só, é a vida espiritual, não é uma vida só na carne. Porque por esse caminho a gente não consegue compreender a vida, né? Não é possível compreender a complexidade da vida e do mundo com uma única encarnação. A reencarnação surge como necessidade premente para compreendermos a diversidade humana, a diversidade de pensamentos, de emoções, de posturas, enfim, de tudo que envolve-nos e envolve a humanidade. Por isso a reencarnação para nós espíritas é um pilar, né? É uma coluna fundamental, porque é através dela que tudo se dá e tudo acontece. E, inclusive, a questão dos preconceitos, né? Nós temos a nossa realidade. Aliás, a realidade. E o que é a realidade para nós? A realidade são as coisas em si. Nós estarmos juntos aqui dentro desse salão, nesta manhã, é uma realidade. Vocês me ouvindo, me assistindo, me vendo os slides, isto é uma realidade, estarmos dentro de uma casa espírita. Vamos chamar para a nossa reunião, para o nosso culto, nesta manhã de domingo. Isto é uma realidade. Tá? Então, a realidade, a Beth, nossa amiga aqui, que está sentada, ouvindo, passando a mão no rosto, isso é uma realidade. Então, são os fatos em si, nus e cruz. Mas nós temos a percepção da realidade. Aí já começa a mudar a coisa. Já não é só o fato, nós estarmos aqui dentro de uma casa espírita. A percepção é o quê? É aquela análise que nós fazemos individualmente, cada criatura tem a sua percepção, é algo muito pessoal, a sua percepção da realidade. Então a nossa realidade é estarmos juntos aqui nesta manhã para o nosso culto, para a nossa palestra.
Mas a percepção de nós, nesta manhã, neste momento aqui dentro, é diferente para alguém que está lá fora, aqui na vizinhança mesmo, não é? E às vezes uma percepção muito diferente da realidade. Então nós temos a realidade e a percepção da realidade. Mas a percepção é a própria realidade. Nós estamos falando do mundo mental, do plano psíquico, espiritual, né? Não tão material. E aí a percepção é que vale, é que conta ponto, porque é a percepção da pessoa que vai determinar, né, as suas escolhas, a sua postura. A percepção é o significado, né, da realidade para a pessoa. Está claro isso? Que existe a realidade e a percepção da realidade. Mas que a percepção da realidade é a própria realidade. É mais importante do que a própria realidade. Então nós temos aqui a realidade, tudo que ocorre no nosso planeta, no nosso universo, e temos a percepção da realidade, e entre a realidade e a percepção da realidade nós temos o quê? O nosso ser, a pessoa, com suas tendências, com suas crenças pessoais, com seus valores, com as suas ideias adquiridas ao longo da vida, com a sua cultura, enfim, né, que engloba tudo isso de certa maneira. E é tudo isso que está aqui destacado em amarelo e muito mais, que determina a percepção da realidade para cada indivíduo. E essa percepção da realidade que é uma coisa individual, é que gera o quê? As distorções, ou os chamados preconceitos. Uma distorção, né, que é uma distorção da realidade, na verdade, quando ela não corresponde ao que é, de fato. Então, nós temos aí o caminho para o surgimento do quê? Dos preconceitos. Todo preconceito segue este caminho. Aqui, no dicionário, preconceito é um juízo, portanto, pré-concebido, que se manifesta numa atitude discriminatória perante pessoas, crenças, sentimentos e tendências de comportamento. Que se manifesta, aqui está dizendo que se manifesta numa atitude discriminatória. Todo preconceito se manifesta, podemos até questionar um pouquinho, às vezes ele não é manifestado na postura, na conduta, objetivamente, mas a pessoa conduz em si o preconceito. Nós temos preconceitos? Todos nós aqui temos preconceitos. Todos nós temos preconceitos. Eu diria que é praticamente impossível não termos preconceitos. Eu acho que é praticamente impossível. Em um grau ou outro, nós temos preconceitos. Né? Dentro de uma escala, nós vamos sempre mostrar que temos algum preconceito em relação a isso ou aquilo. Como nós estamos lidando com isso é uma outra história. Isso é que é fundamental para nós. Não deixarmos que esses preconceitos nos prejudiquem demais. Porque podem nos prejudicar, sim. Provavelmente já nos prejudicaram em algum momento. A gente nem percebeu que foi por um preconceito, ou mais de um preconceito, que nós deixamos de tomar uma determinada atitude, de fazer uma certa escolha, ou de fazer uma escolha, enfim. Os nossos preconceitos intrínsecos, né, estão bem dentro de nós e se manifestam às vezes de forma inconsciente. A gente não percebe, mas eles ajudam também a determinar as nossas condutas. Dentre outros, podemos identificar o preconceito religioso, né? Onde o indivíduo é discriminado pela sua prática religiosa. Nós temos preconceito religioso? Existem muitos segmentos religiosos. E eu sei que mesmo dentro do nosso meio espírita existem casas que se opõem, criam barreiras, dificuldades, às vezes até para a manifestação de certas ideias acerca de outras religiões, de alguns segmentos. Não deveria ser assim. Até porque somos reencarnacionistas, nós já passamos por tantos meios religiosos, provavelmente todos os meios religiosos do planeta, mesmo religiões, cultos primitivos, nós já passamos obrigatoriamente, não tem como fugir dessa realidade. Manifestar preconceito hoje contra qualquer segmento é uma atitude contrária à nossa própria realidade, à nossa própria consciência espírita. Eu me recordo agora que uma vez, num dos encontros
dar o zelo, né? Extinguir o zelo, as semanas espíritas, então tem a parte artística sempre no último dia. E há muitos anos atrás, na hora das apresentações, acho que era um domingo à noite ou sábado à noite, não me recordo bem, um rapaz que veio, acho que da região de Moarama, ele era evangélico, e ele veio até com aquela cornetinha dele, que eles utilizam muito nas igrejas, né? E participou com os jovens, tocou lá uma música bem do estilo deles, enfim, participou do evento naquele dia, e foi uma coisa assim surpreendente e muito bonita, ecumênica, né? Ele quebrou todos os seus preconceitos, se tinha, e ele estava ali por quê? Por força dos amigos. Se os amigos eram pessoas corretas, tinham uma conduta tão boa, caridosos, então isso ajudou a quebrar as barreiras, e ali ele se encontrava conosco naquele dia, fazendo a apresentação dele, inclusive foi dado um espaço para ele poder fazer e falar. Então essa é uma atitude que não é muito simples, não é fácil, né, de acontecer. Mas é o único caminho para nos libertar daquilo que nos torna infelizes. Qual é a postura do Espiritismo em relação ao caminho religioso? Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Essa é a postura espírita. Essa é a definição do Espiritismo. Essa é a posição do Espiritismo, no meu entender, em relação ao caminho religioso. O caminho do religário, o caminho da união com Deus. Fora da caridade não há salvação. É só isso. Então, Kardec foi muito preciso, muito claro a escolher as passagens bíblicas que argumentam de forma assim retorquível essa posição da doutrina espírita. Fora da igreja há salvação? Claro que há, porque se não houver, né, só por ela. Fora da verdade há salvação? Kardec explica muito bem, sim, porque todo mundo acha que é dono da verdade. É o mesmo que dizer que fora da igreja não há salvação, ou de qualquer meio específico não há salvação, que a igreja, no caso, nem simboliza qualquer segmento religioso. Mas Kardec argumenta de forma maravilhosa, nos deixando esse legado, essa vacina, né, contra o exclusivismo religioso, dizendo: fora da caridade não há salvação. Falamos sobre isso, que a percepção da realidade gera a nossa conduta, certo? É a percepção e não a realidade. Sempre agimos pela nossa percepção, pela nossa visão, pela nossa interpretação, pelo nosso entendimento das coisas. Aqui uma frase de Anthony Robbins, que é autor de muitos livros. Ele diz: não somos impulsionados pela realidade, mas sim por nossa percepção da realidade. A origem das distorções ou dos preconceitos: educação, escola, o lar, a nossa herança social, as convivências, os meios de comunicação, são alguns dos elementos que nos influenciam e que acabam determinando as nossas tendências a alimentar preconceitos, né? A distorcer as coisas, a ajustar as coisas segundo o nosso desejo, a nossa visão interior. O conceito básico que seria interessante para a nossa mudança é este: todo fato é positivo e toda vivência é enriquecedora. Concordam? Esse seria o caminho mais interessante. Todos os fatos são positivos. Todos. Tudo que vivenciamos, tudo que nós percebemos, tudo que está acontecendo à nossa frente deve ser observado por nós como algo positivo. Mesmo aquilo que é doloroso, aquilo que machuca, aquilo que fere, né? Veja esse atentado, por exemplo, que ocorreu aqui agora, antes de ontem ou ontem, né? Depende do fuso horário, a gente não sabe se foi ontem ou se de ontem, no Iraque. Mais de 100 pessoas perdem a vida. É algo doloroso, difícil, duro. Qual a nossa visão disso? Qual a nossa interpretação? Qual a nossa percepção acerca de um fato como esse? É possível vê-lo ainda como algo positivo? Deveria ser, né? A partir da visão reencarnatória, da lei divina, de justiça, de amor, né? Sabendo que Deus é amor e que Ele está cuidando de tudo, que a vida material é uma, né, dentro desse nosso plano, mas que existe uma vida espiritual
que aqueles que deixam esse plano, na verdade, podem adentrar um plano de vida muito melhor do que esse. Então nós podemos, aos poucos, ir mudando nossos conceitos, né, ou ajustando o nosso conceito a uma visão mais elevada, mais interessante, mais agradável da vida, mesmo acerca daquilo que seja aparentemente muito doloroso. E tudo enriquece, sem dúvida alguma. Aqui nós vamos apresentar agora alguns conceitos para uma vida mais plena. O que seria uma vida plena? Viver mais plenamente as próprias emoções, os próprios sentimentos, né? Sem ficar aí recalcando as experiências, recalcando os sentimentos, fugindo da maturidade, fugindo ou distanciando-se, ou criando empecilhos para o próprio amadurecimento espiritual. Abertura, né? Estar aberto às experiências, é a aceitação o primeiro passo. Aceitar minha família, aceitar as condições do meu lar, da minha casa, aceitar meus amigos, aceitar o meio social no qual estou inserido, aceitar os diferentes. Então a aceitação é o primeiro passo para que a criatura possa viver mais plenamente. Sem isso, já tem a barreira, já tem o comportamento defensivo, já está com o pé atrás, já não vive plenamente, já não se permite o relacionamento integralmente, o mais profundo. Então, aceitar o outro, mesmo que o outro seja muito diferente de nós, tenha ideias muito diferentes. Mas aceitá-lo é possível. É possível. Respeito, segundo passo. Respeitar o quê? Respeitar o outro como o outro é. Respeitar o outro como ele pensa, como ele sente. Até porque, não respeitando, nós vamos ajudar? Vai mudar alguma coisa se nós não respeitarmos? Pelo contrário, se não aceitamos nem respeitamos, vai continuar do mesmo jeito ou vai piorar. Vai piorar, sem dúvida alguma. Porque estaremos alimentando posturas defensivas. Compreensão. O que nós compreendemos por compreensão? Não é tentar ver o mundo com os olhos do outro? Compreender é tentar ver o mundo, esforçar-se pelo menos para ver o mundo com os olhos do outro, com os sentimentos do outro, dentro da realidade dele, compreender por ele, viver com ele aquela experiência. Essa postura é muito importante para apaziguar os nossos relacionamentos, quando os relacionamentos estão necessitando de paz, né? Compreender, colocar-se no lugar do outro, valorização do outro. Valorizar a sua experiência, seu modo de pensar, seu comportamento, suas escolhas, suas necessidades. Então não é só compreender, colocar-se, mas é dar valor. É um passo a mais ainda. É ir um pouco além. É dar valor ao outro. No que o outro é, no que o outro deseja, no que o outro sente. E por último, comunicação ou manifestação de tudo isso. Vocês pensam, não basta apenas aceitar, respeitar, compreender e valorizar. É necessário que o outro perceba e sinta isso de fato. Nós precisamos tornar isso real, concreto na nossa comunicação e no nosso relacionamento. O outro tem que saber disso, ele tem que sentir isso, de tal forma que ele acredite que de fato nós o amamos, porque tudo isso aqui é amor. Isso aqui é manifestação pura de amor ao outro. E isso precisa ser manifestado de forma concreta. Jesus frente aos preconceitos. Jesus quebrou muitos preconceitos, não quebrou? Pelo que nós conhecemos do Evangelho, por tudo que nós já lemos, estudamos, sabemos que ele se deparou com inúmeras situações adversas. E muitas situações que eram rotineiras, faziam parte da cultura, né, das tradições, e ele quebrou muito disso. Ele afrontou, ele teve muita coragem. Jesus foi um homem muito corajoso. Muito corajoso. Fazer o que ele fez, afrontar as situações, pessoas
Pessoas terríveis numa época, gente, muito diferente de hoje, né? Muito diferente. As criaturas ainda estavam muito mais rudes, muito mais armadas por pouca coisa. Jesus foi muito corajoso, né? Mas esse era o ato de amor. O ato de amor dele exigia isso, porque senão ele teria que se ajustar à situação, se ajustar à realidade. E se ele se ajustasse à realidade simplesmente, ele não cumpriria a sua missão. Ele não realizaria o seu trabalho, não deixaria um legado de luz para nós. Ele seria apenas mais um. Jesus não teria existido na prática, né? Não teria existido. Mas se ele existiu e existe e chegou até os dias de hoje, é em função dessa sua coragem, dessa sua determinação em trazer uma luz, trazer um conhecimento revolucionário, que é a revolução pelo amor. Vamos ver algumas situações em que Jesus quebrou muitos preconceitos. Ele imortalizou um samaritano, né? Uma das passagens mais importantes do Evangelho, está dentro do capítulo 15 do Evangelho, segundo o Espiritismo, que nós citamos agora há pouco. É uma daquelas colocações de Jesus que argumentam a favor do fora da caridade não há salvação. Todos aqui devem se recordar do homem que estava caído, que foi roubado, né, que sofreu sérias violências, estava ali quase que semi-vivo, semi-morto, né, no leito da estrada. Passou um sacerdote, deu de ombros, passou um levita, fez o mesmo. E os sacerdotes e levitas eram pessoas que tinham responsabilidades muito grandes no campo religioso dentro do meio judaico. E, no entanto, eles simplesmente deixaram o problema para lá. Veio o bom samaritano. Claro que nem todo samaritano era bom, mas aí tinha o bom samaritano, a figura criada por Jesus, para deixar claro que o mais importante era a postura diante da necessidade, seja qual for a necessidade. Esse homem caído lá na estrada, necessitando de atenção, representa o quê? Representam todos os necessitados que passam pela nossa frente. Não vamos ficar nessa expectativa de um dia ter que socorrer alguém caído. Não, os caídos se apresentam no nosso caminho constantemente, de diversas formas, com diversas roupagens. As necessidades são diferentes. E Jesus imortalizou esse samaritano, que os judeus desprezavam tanto e consideravam, né? Todos os judeus, todos os samaritanos eram considerados hereges. Ele quebrou aí um preconceito social. Jesus não fez o que muitos fariam, não afastou do seu convívio Madalena. Recebeu nela um potencial para o bem e a despertou para um mundo novo, para uma nova fase na sua existência. Ele quebrou aí um preconceito social e um preconceito de posturas também. Para os discípulos, ele não exigiu cultura formal, optou pelo sentimento. Quebrou aí um preconceito intelectual, porque nós sabemos que praticamente, né, todos os discípulos de Jesus, seus seguidores diretos, eram pessoas analfabetas. Se nós temos um imenso analfabetismo hoje ainda no nosso país, por exemplo, imagine o analfabetismo à época de Jesus. Mas Jesus não teve essa preocupação, né, de procurar pelos conhecedores da lei, de procurar pelos intelectuais da época, pelos poderosos da sociedade. Não, ele não buscou isso. Ele procurou homens simples, na grande maioria pescadores, pessoas iletradas, para poderem receber no coração aquela mensagem nova. Claro que os intelectuais se oporiam, criariam muitos obstáculos, como Nicodemos, que era o intelectual da época, e procurou Jesus na calada da noite, para não ser visto pelos homens da época, para perguntar a Jesus sobre os mistérios do reino dos céus, né? Porque ele percebia que Jesus fazia coisas extraordinárias e como podia isso, né? E aí Jesus falou a ele que era necessário para alcançar essa condição o nascer de novo, né? Protegeu a mulher adúltera, outra passagem belíssima, né? Onde Jesus mostra a postura divina diante daquele ou daquela que erra. Não julga, não há condenação, né?
atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Imagine isso ainda, nós consideramos a lei reencarnatória. O nosso histórico espiritual todo, todas as nossas vivências. Quantas pedras nós já tiramos? Quantos erros nós já cometemos? Quantos reencarnados em meios culturais os mais diversos, em condições às vezes muito favoráveis para o erro, para a queda moral. Aí ele estava quebrando um preconceito moral. E Jesus, com toda a sua autoridade, disse, que aquele que estivesse sem pecado atirasse a primeira pedra. Diz o Evangelho que os mais jovens foram os mais velhos foram os que primeiro se afastaram e depois os jovens, mais jovens, por último. Provavelmente por quê? Os mais maduros, os que já viveram mais, tinham mais conhecimento, mais conscientes, portanto se afastaram primeiro. Os mais jovens, simbolicamente, as criaturas com menos conhecimento, menos consciência, um grau consciencial menos elevado. É assim que ocorre ainda também nos dias de hoje, dentro da nossa sociedade. Então, os mais maduros, os mais vividos, têm sempre um compromisso maior de estar mais atentos, mais vigilantes, para contribuir de uma forma mais efetiva com a sociedade. Os mais jovens precisam da nossa compreensão, de mais entendimento. Os jovens muitas vezes estão armados e cheios de muita energia, muito vigor, mas falta o quê? Falta a maturidade. E a maturidade vem com o passar dos anos. Jesus relaciona-se com os rejeitados sociais e os pobres. Isso ele fez o tempo todo, não é? Os rejeitados sociais, os pobres, os miseráveis, aqueles que eram desprezados, como ainda hoje, infelizmente, alguns, por terem uma posição social na classe A, terem uma condição econômica melhor, cultural, acabam sendo mais valorizados, mais respeitados. Coloca-se tapete vermelho, para a criatura chegar, dá-se mais atenção. As criaturas mais simples são tratadas sim. Existem muitas experiências que comprovam isso. Não são tratadas da mesma forma. Não são. E o caminho da felicidade para nós, gente, é o caminho da valorização de todas as criaturas como elas são. Não importa o grau cultural, não importa o grau econômico dela, não importa em que faixa ela está colocada lá pelo IBGE. Importa relacionar-se bem com ela e dar o mesmo valor para todas, se nós conseguirmos. Jesus fez isso o tempo todo. Ele quebrou com isso muitos preconceitos sociais. Conversa com uma mulher samaritana em local público, ali no poço. Foi pedir água para ela. Quebrou o preconceito regional, porque ela era uma samaritana, preconceito sexual e de costumes. Aqui nós vemos a mulher que já era rejeitada, que já era tratada com preconceitos. Não se conversava com a mulher em local público, ainda mais uma samaritana, e lá estava Jesus. Quando os discípulos chegaram, ficaram abismados. Os discípulos ainda estavam em processo de formação, de conscientização, não estavam longe de compreender Jesus. E Jesus estava ali quebrando preconceitos, mostrando que esse é o caminho, gente, da felicidade. O tornar-se melhor, o tornar-se mais feliz, exige isso, não tem como. Jesus cura o empregado de um centurião romano, outra passagem maravilhosa do Evangelho, quebrando o preconceito racial dos judeus em relação a outros povos. Roma dominava boa parte do mundo conhecido daquela época, inclusive ali a região da Palestina. Isso era terrível, para o orgulho judeu. Mas Jesus, ignorando tudo isso e utilizando-se do amor e considerando a fé daquele centurião. Centurião era aquele militar romano responsável por uma centúria, 100 soldados. E ele ali chega diante de Jesus com toda a fé, com toda a humildade, pedindo que curasse o seu servo. E Jesus então o curou.
cura a mulher hemorrágica, que era considerada impura. Preconceito de costumes. Janta em casa de Zaqueu e convida Levi para ser discípulo. Levi era cobrador de impostos, cobrava as taxas públicas impostas por Roma, né? E Zaqueu era chefe dos publicanos, né? Chefe dos cobradores de impostos. Eles eram, né, considerados verdadeiros inimigos do povo de Israel. Quebra ali preconceitos sociais contra os publicanos, né, que eram os cobradores das taxas públicas impostas pelo poder romano. Então vejam bem, Zaqueu era, segundo o IBGE, na época, categoria A, né? Ele estaria na classe A, ele fazia parte dos ricos. Mas Jesus percebeu certo dia, né, que ele poderia estar junto de Zaqueu. Falou: Zaqueu, hoje eu quero estar contigo em tua casa. E Zaqueu, feliz da vida, o acolheu. Então vejam bem a postura de Jesus, que interessante. Sem barreiras, sem preconceitos, né? Sim, ele caminhava entre os miseráveis, mas ele também não criava barreiras para aqueles que tinham conhecimento, aqueles que sabiam, aqueles que tinham posses, de forma alguma. Ele estava aberto a todas as vivências, né? Para ele, todas as vivências eram enriquecedoras. E aí nós terminamos. Mas existem com certeza muitas outras passagens do Evangelho, né? Essas são apenas algumas que foram separadas, existem muitas outras onde nós vamos ver claramente, vamos puxar lá no começo, vamos deixar aqui, que ilustram muito bem essa nossa palestra de hoje. E o nosso convite é para a nossa reflexão. Como é que nós nos sentimos em relação aos preconceitos? Os temos? Sim, admitir é o primeiro passo. O primeiro passo é admitir que temos preconceitos. Não admitir é recalcar, né? Colocar lá no fundo do inconsciente, adotar uma aparência. Não quer dizer também que a gente tem que manifestar o preconceito. Claro que não. Aí entra também o bom senso, o nosso espírito cristão, espírita, nosso desejo de transformação. Mas importante, gente, é não fugir das experiências que mexam com os nossos preconceitos. Esse talvez seja o ponto mais importante. Não evitar a experiência que mexa com o preconceito. Não fugir da experiência, não negá-la, mas ir de encontro. A própria reencarnação opera isso. Quando a criatura tem preconceitos demais com algo, com alguém, com o povo, com o segmento, o que acontece? Ela acaba reencarnando no meio daquele povo, daquele segmento, para viver a experiência ali, na carne, desde cedo, para se reeducar em relação aos seus conceitos e transformar um preconceito em apenas um conceito de valor, que faça diferença para ela. É assim que se opera a reencarnação. Quantos de nós já não passamos por isso e quantos de nós estamos nessa encarnação, inclusive, passando por esse tipo de experiência, vivendo alguma experiência que nos ajude a superar o preconceito, seja de que natureza for. Tá? Então essa é a mensagem que nós deixamos para a nossa reflexão, para que a gente possa se descobrindo, se percebendo, se autoanalisando. Essa é a proposta espírita, se moralizando e se purificando, porque a purificação é o preço da felicidade. Vamos agradecer, encerrar, que hoje já só vai ter o passe, como foi dito pelo Fernando, depois já vamos sair para as nossas casas. Agradecendo a espiritualidade que trouxe a proteção para a nossa casa, que nos trouxe a inspiração nessa manhã de domingo. E queira o Pai que cada um de nós possa levar um pouquinho dessa luz consigo, para que possamos partilhá-la com os nossos entes queridos, mas que possamos nos fortalecer acima de tudo em nosso ideal cristão e espírita, para que a mensagem do Mestre se implante, se enraize cada vez mais profundamente em nosso consciente e em nosso inconsciente, para que ela se automatize em nossas vidas, nos tornando felizes, para que também nós possamos contribuir para que o mundo se torne cada vez mais feliz. E que assim seja. Graças a Deus.